Nossa, tá aumentando muito. E aí, quando a gente fala da chikungunya, por exemplo, um dos sintomas é a questão da dor, que é uma das principais queixas dos pacientes com chikungunya. E eu convidei o Rômulo Mendes para participar aqui no nosso programa. Ele que é fisioterapeuta. Bom dia. Rômulo, que horas são, hein? Eu já perco até a noção do tempo quando eu tô aqui dentro. 12:30 praticamente, né? Então, eu vou te falar bom dia porque eu não almocei ainda. Você já almoçou? Também não. Então, bom dia para você também. Bom dia, Rômulo. Então, a fisioterapia, ela é indicada para combater dores articulares provocadas por essas doenças? Sim, inclusive um dos sintomas assim que mais realmente deixa o paciente diminui a capacidade funcional dele, né? Diminui a capacidade laboral, é justamente a poliartralgia que é causada por conta da infecção por chikungunya, né? Então o vírus, ele, além de atacar não só o sistema imunológico do ser humano, mas ele ataca principalmente as articulações, né? Ele vai causar ali o que a gente chama de uma poliartralgia, ele vai causar uma dor intensa, né, nas articulações, e aí limita muito o ser humano, né, de caminhar, de fazer suas atividades de vida diária, e isso realmente assim atrapalha. E a fisioterapia, ela tem justamente esse foco de a gente tentar analgesiar, tentar melhorar essas dores, tentar reduzir, né, esse comprometimento que a doença causa e devolver o ser humano a sua condição física normal. Sim, né? E inclusive as queixas dos pacientes é muito maior por causa da dor nas articulações. Isso. Né? Diz que dói muito. Eu nunca tive chikungunya, graças a Deus, mas eu já tive dengue. Inclusive, existem algumas articulações, inclusive, que são mais acometidas, né? Tornozelo, joelho, punhos, mão. Essas são bem acometidas e realmente assim o indivíduo, ele passa a ter muita dificuldade, por exemplo, para acessar um banheiro, para se locomover dentro de casa. E realmente assim diminui a capacidade funcional da pessoa, né? Ela deixa de trabalhar, ela deixa de fazer uma atividade de lazer, enfim, deixa de ter uma vida saudável. Saudável, né? Com certeza. E dói muito. A minha produtora, a Aline Ribeiro, está com os sintomas da chikungunya, né? E porque os sintomas da dengue e da chikungunya são muito parecidos. Isso. E às vezes está existindo muito essa confusão realmente de saber do diagnóstico. Exatamente também pela questão dos exames que demoram, é isso? Na realidade, assim, os exames são bem específicos, né? O médico vai avaliar o paciente e vai, através da sintomatologia, ele vai identificar quais são realmente os sintomas que são mais pertinentes a cada uma das doenças. É claro, são sintomas muito parecidos, porque são doenças virais. Sim. Né? Então, o paciente, ele tem dores de cabeça, ele tem febre, ele tem uma fadiga muscular. Só que no caso da chikungunya, né, o paciente muitas vezes, e na grande maioria das vezes, ele vai apresentar essas dores articulares persistentes, né? Que podem persistir aí de semanas por semanas e podem persistir até por anos. Né? É mesmo? Tem Quer dizer pacientes que a chikungunya pode demorar muito tempo no corpo? Na realidade, não o vírus em si. O vírus em si, a dor sim. Isso, os acometimentos que ele pode causar nas articulações. Né? Ele causa, na realidade, um processo inflamatório articular que demora muito tempo em alguns indivíduos a ser reabilitado. Né? É como a questão da Covid, por exemplo. A Covid, ela tem ali o tempo do vírus, né? Isso. Hoje em dia é mais ou menos quantos dias? Em torno de 14, 15 dias, 15 dias, né? Passou ali o vírus, ele pode deixar algumas sequelas, algumas consequências no organismo. Isso. A mesma coisa acontece com a dengue e acontece com a chikungunya também, né? Isso. A dengue e a chikungunya, é quanto tempo que o vírus... É mais ou menos o mesmo tempo. O mesmo né? tempo? Entre 14 e 15 dias é o tempo em que o vírus se manifesta e o paciente, ele tem toda a sintomatologia, né? Mas como a gente está comentando aqui, no caso da chikungunya, né, o paciente, ele pode sim apresentar aí algumas alterações que vão durar aí de semanas, né, até anos, né, dependendo do indivíduo, né? Sim, por isso que essa fisioterapia, ela é importante, né, porque ela vai ajudar na questão das articulações realmente, né? Isso. Então, assim, o trabalho que a gente faz dentro da fisioterapia para esses pacientes que apresentam essas sequelas da chikungunya é um trabalho basicamente de analgesia, né, e de reduzir o processo inflamatório. Né? Juntamente com as medicações, a gente faz esse trabalho de
fazer esse trabalho analgésico, né, de devolver aí a amplitude de movimento, devolver as funções do indivíduo, para que ele possa voltar à sua atividade de vida normal, né, sua atividade de trabalho, enfim. Qual a dica que você dá aqui para quem está em casa assistindo agora o nosso programa, que de repente está aí acometido da dengue ou da chikungunya, está deitado, está assistindo aqui a gente, não consegue realmente fazer muita coisa, gente. Eu já tive dengue e é incrível, parece que passa assim um caminhão por cima de você. Eu me senti toda quebrada na época, os sintomas muito ruins. E eu tenho algumas amigas que tiveram chikungunya, a minha personal teve chikungunya recentemente, a minha produtora provavelmente não é dengue, talvez seja chikungunya o diagnóstico dela, porque ela também está bem avermelhada. Engraçado que essas manchas no corpo também, as duas doenças apresentam, né? Isso. Então, assim, existem sintomas que realmente são bem parecidos entre as doenças. Inclusive a zika também é uma doença viral. A zika também. Que acaba apresentando ali sintomatologia muito parecida, né? Mas a dengue e a chikungunya, o que diferencia literalmente, realmente, essas doenças é a questão das dores articulares com mais persistência, né? Inclusive, existem exames específicos para cada uma dessas doenças. Então, assim, o médico pode ir lá prescrever o exame. Só que demora o resultado, né? Às vezes um pouco, né? Assim, não é para demorar tanto, mas às vezes demora um pouco. Mas, assim, o ideal é você saber se realmente você teve dengue ou chikungunya especificamente, porque a gente tem como tratar isso aí de forma mais específica também dentro da fisioterapia. Sim. Né? O pós, é importante você realmente ter esse diagnóstico correto. Isso. Né? Para poder você também não ter consequências mais graves lá na frente, né? Então, assim, a dica que você dá para quem está assistindo aí o nosso programa que está doente em casa, beber muito líquido? Muita hidratação, isso aí é fundamental, né? Repousar, é claro que esses primeiros dias, enquanto o paciente está lá sentindo muitas dores, fadiga no corpo, febre, realmente ele precisa ter um repouso, né? E assim, passado esses dias em que o paciente ele passou essa fase mais crítica da sintomatologia, se continuarem persistindo os sintomas, é importante ele fazer uma avaliação com o fisioterapeuta, com um profissional que realmente possa estar ali dando um diagnóstico funcional em que a gente consiga tratar e devolver esse paciente à condição física dele normal. Normal, para que possa ficar tudo normal. Obrigada, Rômulo. Obrigado, eu que agradeço aqui vocês, um programa que está sempre trazendo aí muita coisa boa, notícias importantes como essa, né, de saúde. Isso é muito importante. E a gente tem que realmente alertar a população sobre todos os cuidados que a gente tem que ter também na nossa casa, né? Porque a gente sabe que a dengue, a chikungunya, a zika, tudo são doenças virais, mas que são muito reflexo do que a gente faz, né? Com certeza. O cuidado, ele é sempre importante, né? A prevenção é o mais importante, na verdade. Então, quando você previne, quando você tira o foco do vetor, isso, você acaba fazendo com que diminua os casos de incidência, né, das doenças. Então, o ideal mesmo é prevenir. Prevenir é sempre a melhor solução. Agora